A paz, irmãos. Amém? Vocês ouviram os avisos aí? Olha, a escola bíblica tem sido uma bênção. E hoje não foi diferente. Mas tínhamos poucas pessoas aqui hoje. Eu queria muito que você estivesse aqui. Hoje nós estudamos sobre um assunto muito sério. Tem muita gente que vive sofrendo, e é natural, a questão do luto. O luto é algo muito difícil. E hoje a gente ouviu falar um pouquinho sobre o que Deus tem para nós após a morte. Porque Paulo, defendendo a ressurreição, ele acaba nos consolando acerca do pós-morte, né? O que acontece com a gente? Então, hoje nós vimos uma defesa do apóstolo Paulo do tema ressurreição de Cristo. E foi tremendo. Imagina você numa delegacia e você ter mais de 500 testemunhas. Imagina isso. Imagina a cabeça do delegado, né? Ter 500 testemunhas de qualquer coisa, de uma situação que aconteceu. Então, Paulo vai dizer que sobre Jesus, sobre a ressurreição dele, teve mais de 500 testemunhas. Algumas, na época de Paulo, ainda estavam vivas, outras já tinham morrido. Então, a teologia, a Bíblia, ela consola a gente acerca desses temas também. Então, nós vamos continuar no domingo que vem falando sobre isso. E o nosso corpo? Como que a gente morre? Quem foi cremado? O que acontece? E agora, para juntar esse corpo? Como que é isso? Quem o corpo não foi encontrado? Como vai ser essa questão do corpo da ressurreição? Então, tudo isso a gente vai tratar na semana que vem, continuando aí. E foi uma bênção. Amém? Então, espero por você aqui domingo, em nome de Jesus. Nós estamos falando sobre famílias imperfeitas. Quem tem uma família imperfeita aí? Eu tenho. E a gente está falando em família imperfeita, não para a gente se acomodar nessa imperfeição, mas buscando em Cristo aquele que aperfeiçoa, que nos trata nossas imperfeições. E hoje a gente vai falar sobre uma família imperfeita também, como a nossa. E uma família muito importante na Bíblia. Abre sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 11. Eu estou aqui à base de bala para não tossir, semana toda tossindo. Quem pegou essa gripe sabe o que eu estou falando. Rapaz, a gripe vai embora e a tosse continua. Coisa terrível. Chega à noite, então, é complicado. Eu fiquei orando, Senhor, trata isso que eu não venha ter dificuldade. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Então, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Não vai procurar no Novo Testamento, não, tá? É no Antigo Testamento. 2 Samuel 11, capítulo 11, versículo 1. Eu sempre fico nessa luta, né? Aí me fala 2 Samuel, porque é por causa das cartas de apóstolo Paulo. Mas é livro. Então, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Se você achou, vamos ficar em pé, para a gente esticar aí o corpo. Você está em casa também, acompanha com a gente. Se quiser ficar em pé em casa, na sala, fica também. 2 Samuel 11, 1, diz assim, até o 5. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Amém? Senhor, nós oramos a Ti. Nós temos falado sobre família, sobre imperfeições em família e também tratando nossas imperfeições, querendo buscar na Tua palavra esse conserto, esse alerta, esse posicionamento. Que hoje não seja diferente, que a gente se posicione, que a gente também possa trabalhar uma prevenção na nossa vida, na nossa família, na vida dos nossos filhos. Senhor, que hoje seja dia de restauração, de tratamento na Tua palavra, em nome de Jesus.
Amém. Pode sentar, meu irmão. Tenha atenção. Já tem diácono aí escalado, gente para cuidar da igreja lá fora. Então você não precisa se levantar. Mantenha atenção, né? Tenta pregar junto comigo. Eu sei que é muito difícil às vezes manter atenção, mas lute aí com a sua mente. Peça o Espírito Santo para te ajudar, para que você saia daqui entendendo aquilo que Deus quis falar conosco nessa noite. Mais um exemplo bíblico na Bíblia de uma família imperfeita. A gente falou aqui que a Bíblia, ao contrário de outros livros, ela não esconde as imperfeições dos seus heróis, daqueles que são figuras importantes. Nós temos aqui uma figura importantíssima. Se a gente fosse pensar em Davi e alguém te pedisse para fazer uma frase sobre ele, talvez a frase que você colocaria é: um homem segundo o coração de Deus. Esse homem, segundo o coração de Deus, viveu um dia terrível, um dia de uma pior escolha. Um dia em que ele colocou os pés pelas mãos. Um dia em que ele deixou o desejo falar mais alto do que a razão. E por conta disso, ele pagou um preço muito alto. Um dos episódios mais sombrios da vida do rei Davi. E aí, há algumas coisas que todo mundo, quando vai pregar sobre isso, destaca. A questão de ele estar no lugar errado, na hora errada. Porque diz no versículo 1, que a época em que os reis saíam para a guerra, Davi permaneceu em Jerusalém. Então, na época em que não era para Davi estar ali, ele estava ali. Isso é uma coisa muito perigosa. Quando a gente não está onde nós deveríamos estar. Por isso que a gente tem lutado aqui. Por isso que a gente tem te chamado a tua atenção. Para que você esteja no lugar certo, na hora certa. Há muita coisa acontecendo. Não sei se você tem reparado, eu tenho colocado: não fique de fora do que Deus está fazendo. Porque mesmo com as nossas imperfeições, Deus faz. Deus age, Deus fala, Deus usa. E aí muita gente fica longe, muita gente não participa, muita gente olha como se estivesse olhando da janela sem se envolver. E é muito importante você se envolver, porque muitas vezes, ao invés da gente estar no lugar certo, a gente está no lugar errado. Às vezes, será que eu devo ir para o culto? Isso não precisa perguntar, isso é algo que você deve fazer. Você deve exercitar sua fé, você deve ter comunhão com os irmãos, você deve ouvir a palavra de Deus. Hoje minha esposa estava falando da pregação de ontem no Encontro de Mulheres, e ela falou assim, que alerta que foi para a minha vida. Ela tratou sobre questão de saúde, às vezes a gente ter descaso com as nossas taxas hormonais, a gente às vezes não se preocupar com isso. Ela começou a falar isso para mim, ou seja, às vezes um encontro te alerta de questões até em relação à sua saúde. Eu acabei de fazer um check-up, né? E fui na endocrinologista, ela foi olhando meu exame, ela foi só marcando, e eu estava com vitamina B12 baixa, e eu fui ler o que isso causa. Eu falei assim, gente, fiquei assustado. E eu podia estar vivendo sem me preocupar com isso. E afetando o corpo, sentindo vários sintomas e sem saber o porquê. Então, uma palavra, uma fala, alguém que alerte, seja em todas as áreas, pode nos salvar, pode tratar da gente. Então, é muito importante você não deixar de estar no lugar certo. Davi escolheu não ir para a guerra quando ele deveria ter ido. E isso gera um problema muito sério. Isso gera ociosidade. Quando você não está no lugar que você deveria estar, isso gera ociosidade. A ociosidade é muito perigosa. Quando você está ocioso, e aí o ditado popular, às vezes, acaba trazendo essa verdade à tona. O que o ditado popular diz? Mente vazia, oficina do diabo. É um lugar de ociosidade. Por quê? Porque é um lugar perigoso, um lugar de sugestão, onde o diabo vai te sugestionar muita coisa. E foi exatamente o que aconteceu com Davi naquela varanda, naquele dia, que ele não deveria estar ali. Outro ponto importante é no versículo 3, quando ele mandou alguém procurar saber quem era. Ele viu, ele desejou aquela mulher, e ele mandou procurar saber quem era. Disseram-lhe a Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o hitita, é um dos seus soldados que está lá na guerra. Davi deveria parar por ali, mas ele avançou. Ele avançou, o sinal vermelho veio para ele, para por aí, ela é casada. Mas não, ele avançou o sinal. Ele continuou, ele mandou ordem, ele era rei, ele podia falar o que ele quisesse. Ele disse, olha, manda trazer. Mesmo sabendo que ela era casada. E aí trazem aquela mulher, e Davi se deita com ela. E aí no versículo 5,
diz que aquela mulher engravidou. E mandou um recado de Davi dizendo, estou grávida. Marido na guerra, ela grávida. E aí, é interessante como até o rei Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, quando se deixa levar pela fraqueza, por esse coração carnal, por essa inclinação carnal que nós temos, o quanto que ele vai colocando os pés pelas mãos. Há um salmo que diz que um abismo chama outro abismo. A ideia do salmo não é essa, de que uma coisa errada vai levar a outra, mas a gente acabou usando o tempo todo para dizer isso. E é isso mesmo, um abismo de Davi chamou outro abismo. Um lugar que ele não deveria estar, o dia que ele não queria estar, levou a ele a desejar, ele mandou chamar, ele se deitou e gerou uma gravidez. E aí ele começa a armar, ele começa a ter uma atitude que nem era característica dele. Davi era muito sincero, Davi era um homem que tinha vários salmos de louvor e adoração a Deus. É um homem quebrantado, contrito, mas por causa do pecado ele começou a se tornar frio. Ele começou a ser calculista. Ele começou a se tornar insensível. Ele começou a manipular, para fazer tudo para tentar encobrir o seu erro. Mandou chamar Urias da guerra. Vou fazer o seguinte, eu vou chamar ele da guerra e vou fazer com que ele se deite com a própria esposa e não perceba que o filho é meu. E ele manda chamar Urias. Urias é muito mais sério, muito mais íntegro do que ele, porque Urias, mesmo vindo da guerra, ele não aceita se deitar com sua esposa. Porque ele diz, como eu vou me deitar com minha esposa? Como que eu vou entrar dentro de casa se meus irmãos estão na guerra? E Davi faz de tudo para que Urias entre, para que Urias se deite com a esposa, e nada acontece. Até que ele olha e diz, não tem jeito. E ele friamente, ele pega uma carta e dá na mão do próprio Urias para levar para o chefe do exército dele. E aquele homem íntegro leva aquela carta sem saber que ele estava levando sua própria sentença de morte. E a ordem era, olha, Joabe, coloca ele no pior lugar da guerra, no lugar mais duro da guerra. E aí Joabe coloca Urias naquele lugar, um lugar que fatalmente ele morreria. E exatamente aconteceu. Mandaram dizer para Davi, olha, morreu Urias. Perceba o quanto que nós podemos nos afastar de Deus. O quanto nós podemos dar vazão a tantas coisas ruins, a ponto de as pessoas não nos reconhecerem. A mídia, trazendo muitos casos evangélicos, já nos provam isso. O quanto que pessoas podem ser cruéis, mesmo conhecendo a palavra, mesmo tendo testemunhos maravilhosos no passado. E aí talvez você esteja se perguntando, por que eu tenho chamado essa mensagem o dia que não acabou? E eu estava em casa nessa semana, interessante, no início da semana, e veio essa palavra na minha mente. Veio essa passagem de Davi e veio essa frase, esse dia não acabou. E por que eu estou chamando isso? Porque aquele dia na varanda, na vida de Davi, ele não ficou só ali. Aquele dia na cama de Davi, aquela relação sexual de 20 minutos, 10 minutos, não sei. Não ficou só naquele dia. Aquele dia se transformou em meses, se transformou em anos. Entrou pela família dele, entrou na mente dos filhos, entrou por gerações. Aquele dia ali não acabou ali. Isso que ficou na minha mente. Isso veio, a consequência de um ato pode perdurar por muito tempo. Por isso que precisamos estar muito atentos. Por isso que as famílias, você pai, você mãe, você filho, você adolescente, você jovem, saiba que tem dias da nossa vida que, dependendo da nossa decisão, eles não terminam, irão nos acompanhar. Não importa se é numa boate, não importa se você é famoso, não importa se você tem vários títulos mundiais, não importa. Aqueles minutos vão te acompanhar, vão te levar para a prisão espiritual, pior do que a prisão humana. Teu nome será jogado no lixo, na lama, na sarjeta.
Um minuto, alguns minutos, alguns segundos que não acabam, que nos acompanham, que nos perseguem. Olha que responsabilidade. Davi estava vendo tudo isso. Depois a gente vai saber que enquanto ele fazia, escondia, planejava, dissimulava, os ossos deles doíam. Quando a gente vive isso, um pecado escondido, um pecado não confessado, e você tem temor do Senhor, os ossos doem, a alma geme. Eu lembro uma época da minha irmã Rosemary que ela dizia isso. Ela muito novinha ainda, antes de casar, ela viveu um tempo complicado na vida dela, e ela dizia, minha alma, meus ossos, minha mente gritava. Eu chorava e clamava ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, estou me sentindo suja. Me lava de novo. Como é bom ter profetas na nossa vida. Como é bom não calar profetas. Porque enquanto as pessoas obedecem a ordem, vai, quem é aquela mulher? Pergunta para mim. Ah, é Betseba, mulher de Urias. Enquanto há alguém também que recebe uma ordem para buscar aquela mulher e traz aquela mulher, as pessoas têm que obedecer o rei. Há alguém que não obedece o rei. Há alguém que tem a coragem de olhar na cara do rei e dizer, rei, Deus manda te dizer. A gente precisa ter a coragem de dizer o que precisa ser dito. E o profeta Natã procurou Davi e disse, Davi, eu quero te contar uma história. Havia um homem muito rico, e que recebeu uma visita inesperada. E esse homem muito rico tinha um vizinho muito pobre. E aí aquele homem rico que recebeu aquela visita, ele quis matar um animal para preparar para aquela visita. E o que ele fez? Ao invés de ele pegar dos seus milhares de animais que ele tinha, ele foi na casa do homem pobre, tomou o animal de estimação daquele homem pobre e matou e ofereceu para a sua visita. Davi ficou indignado e disse, digno de morte é esse homem. Eu fiz um vídeo onde eu falava, abrindo parênteses, que muitas vezes a gente sempre acha que o problema está do lado de fora da gente. Tem um filósofo antigo que dizia, o inferno são os outros. Porque a gente sempre acha que a gente é perfeito. Se o mundo fosse feito da gente, estava tudo a mil maravilhas. Não ia ter essa confusão generalizada no Brasil, essa divisão. O mundo tinha que ser só feito por mim. Eu tinha que ser todos os ministros, eu tinha que ser o presidente, eu tinha que ser o prefeito de São Gonçalo, eu tinha que ser tudo. Se o mundo fosse feito só de mim, o mundo estava resolvido, que a gente se acha o máximo. Porque para a gente o problema está fora, o problema está na igreja, o problema está no pastor, o problema está no meu esposo, o problema está na minha esposa, o problema está no meu vizinho, o problema não está comigo. Davi, indignado, disse, digno de morte é esse homem que fez isso com esse homem pobre. Ele vai ter que pagar 4 vezes o que ele tirou dele. E o profeta Natã, muito corajoso, olhou para Davi e disse, esse homem é você, Davi. Muitas vezes a gente está achando que o problema é fora, a gente está acusando fora, a gente está dizendo mata, a gente está dizendo prende, a gente está dizendo faz. E muitas vezes a gente vai precisar ouvir alguém dizer, você é esse homem. E Davi, na mesma hora, já estava talvez acostumado a viver com aquele pecado escondido, já estava dando aquilo como algo bem sucedido. Ele conseguiu mentir, ele conseguiu matar, ele conseguiu fazer tudo aquilo e pensou, eu consegui dar um drible em Deus, eu consegui driblar a sociedade, as pessoas, os meus filhos, eu consegui esconder esse pecado. E ele ouviu do profeta, esse homem é você, esse injusto é você, esse pecador é você. Davi ali também, ele tem isso de bom. Ele se quebranta imediatamente. Ele não insiste mais. E ele ouve algo incrível. Ele diz, eu te perdoei. Imediatamente Deus diz para ele, mas eu te perdoei, você não vai morrer, Davi. Você merecia a morte, mas eu não vou te matar. Mas, segundo Samuel capítulo 12, versículo 10... há uma consequência. Todo dia que não termina tem consequência, por isso que ele não termina.
2 Samuel 12:10. O profeta Natan vai dizer para ele, falando da boca de Deus: por isso, Davi, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Deus perdoou. Deus inaugura em Davi a graça. Deus inaugura em Davi algo impensado. Ele merecia a morte. Deus diz: eu não vou matar você. Eu te perdoei. Mas haverá uma consequência. Esse dia na varanda não terminará para você só naquela varanda. Só na tua cama. Só naquele ato. Aquele dia continua. Consequências do pecado de Davi. A morte da criança que Betseba levava no ventre. Davi diz que orou, pediu a Deus, mas a criança morre. Segunda consequência do pecado de Davi, o incesto do filho dele, um dos seus filhos, com a sua irmã. Diz que Amnon amou Tamar. Adolescentes, jovens, escute o que eu estou dizendo. Amnon, um jovem, amou Tamar, a sua irmã. E ele desejou de tal maneira Tamar que ele começou a emagrecer. E um amigo dele, um primo dele, falou assim: por que você tanto emagrece? Você é filho do rei, não faz sentido. Você come do bom, do melhor. Por que você está emagrecendo? Ele disse: por causa da minha irmã Tamar. Eu a amo, mas me parece impossível tê-la, porque ela é minha irmã. E ele disse: olha, eu já sei, pede seu pai para que ela venha te dar comida, se finge de doente, e pede seu pai, Davi, para que ela venha te dar de comida. E quando ela estiver lá, você manda todo mundo sair, você vai para cima dela. E ele ouve aquele conselho e ele põe em prática exatamente isso que ele faz. E mesmo que ela advertindo ele: meu irmão, não faça isso. Isso é abominação perante Israel, perante o Senhor, não faça isso. Como eu vou ficar diante da sociedade, meu irmão? Mas ele sendo mais forte do que ela, mandando todo mundo sair, ele a estuprou, ele a violentou. E uma coisa que eu queria dizer para os jovens, para os adolescentes, olha que coisa interessante. Após o ato, diz que a aversão que Amnon sentiu por Tamar foi maior do que o desejo, do que aquela paixão que ele sentia por ela antes. Vocês sabiam que muitas vezes vocês vão sentir uma paixão, um chamado, uma volição, uma vontade muito forte dentro de vocês, mas a partir do momento que vocês derem vazão a isso, no final, a aversão que vocês vão sentir pelo que vocês fizeram será maior do que o desejo que vocês estavam tendo antes. Por quê? Porque você é separado para algo diferente. Porque teu corpo pertence ao Senhor, porque o Senhor tem uma aliança com você. Por isso que para você não é como todo mundo, por isso que para você é diferente. Seu colega faz, não está nem aí, seu amigo faz, não está nem aí, mas quando você faz, há uma dor na sua alma. Diz que Amnon sentiu uma aversão por ela, expulsou ela. Então, olha só. Aquele dia, na vida de Davi, não terminou ali. Ele continuou reverberando. Agora na vida do seu filho, Amnon. Agora na vida da sua filha, Tamar. Absalão, desde o momento que viu Tamar chorando e disse: o que aconteceu? Absalão já percebe. Foi meu irmão Amnon que fez alguma coisa com você? Me conta. E a partir dali, Absalão, filho de Davi, mais um filho envolvido, teve ódio do seu irmão Amnon e planejava matá-lo. Passou-se acho que 2 anos. E ele continuava com aquele ódio, com aquele ressentimento. Ele planeja uma festa. Ele vai até o seu pai: pai, o senhor autoriza todos os meus irmãos irem para a festa? Vamos ter uma colheita, os tosqueadores, eu vou fazer uma festa. O pai: não, meu filho, nós não queremos ser pesado para você, vai ser muito caro. E ele convence seu pai que pelo menos deixe todos os seus irmãos irem. Seu pai desconfia: por que todos os seus irmãos? Por que Amnon tem que ir? Mas Davi está... Algo que eu já antecipo para você, algo que o pecado faz, é tirar a tua autoridade.
É tirar a capacidade de chamar o teu filho e dizer: você está errado. O pecado tira a tua autoridade. Você, pai, você que está aí de madrugada, acessando sites, se comunicando, traindo, fazendo, a sua autoridade é roubada quando você se permite fazer isso, porque você perde a autoridade de sentar com seu filho adolescente. O seu filho, você não tem autoridade de falar, de olhar nos olhos dele, porque a tua culpa te consome. Davi não percebe aquilo que Absalão percebeu, porque quando Tamar vem desesperada, chorando, ele diz: foi meu irmão que fez alguma coisa com você, Aminon. Ele já percebia que alguma coisa estava acontecendo, mas o rei não percebe, porque talvez estava consumido pelo que tinha feito. Isso tira a autoridade. Deus perdoou, o problema é que às vezes a gente não se perdoa. E se você não muda legitimamente, seu filho joga na sua cara: como o senhor com Betseba? E o senhor com Betseba? Absalão mata Aminon. Matou seu próprio irmão. Fala para Davi: olha, aconteceu uma tragédia. Mataram todos os seus filhos. Absalão matou todo mundo. Davi ficou desesperado. E alguém diz: não, rei, não é isso. Somente o seu filho Aminon foi morto. Não pense em tal coisa, em tal loucura. Não foram todos os filhos, só Aminon. Mas não interessa que seja só um. Imagina, Absalão mata Aminon. Vinga a morte da sua irmã. Absalão está tão ferido que quando ele teve a primeira filha dele, sabe qual é o nome da filha dele? Tamar, botou o mesmo nome da irmã. E ele matou Aminon, ele se vingou de Aminon. E Davi fica sabendo, Absalão foge, fica distante muitos anos. Depois, quando Absalão volta, porque fez de tudo para o pai recebê-lo, ele manda o filho voltar, mas não quer ver a cara do filho, ele não trata o problema, ele está se sentindo sem autoridade. Só sei que no final das coisas, ele pensa que um beijo iria resolver tudo, mas aquele beijo levantou Absalão com uma fúria, e Absalão se levanta contra o seu reino. Absalão se rebela contra o reino do próprio pai, e você agora vê Davi com um exército, o seu filho vindo contra ele, ele fugindo do próprio filho, ele com medo que o seu filho fosse morto, e ele pede aos homens: olha, por favor, trate com brandura o meu filho Absalão, por favor. Eu sei que ele está me perseguindo, eu sei que ele está tentando tomar o trono, mas ele é meu filho. Quando eu botei o nome nele, eu pensei que ele seria o príncipe da paz, porque é isso que o nome dele significa. E agora ele está se guerreando contra mim. Por favor, não mate, traga ele vivo. E na guerra, Absalão fica pendurado numa árvore. Quando ele está passando de cavalo, ele fica pendurado, fica ali exposto. Alguém avisa a Joabe: olha, Absalão está lá pendurado. Por que você não matou? Joabe diz: porque eu tive temor, porque eu ouvi quando o rei disse para tratar o filho dele com brandura. Joabe não pensou duas vezes, chegou lá e matou Absalão. Aquele dia, naquela varanda, naquela cama, não ficou só naquele dia. Atingiu toda essa família. Absalão também é morto. Depois, Adonias, filho de Davi, também tenta tomar o reino à força. Ele vê que o rei está idoso, ele vê que o rei não tomou nenhuma decisão de quem seria coroado no lugar dele, e ele começa a tentar tomar o reino, e aí o profeta mais uma vez se junta com Betseba, vai até o rei e fala: rei, toma uma atitude, chama Salomão, unge Salomão, coloca Salomão no trono, porque Adonias está tentando à força o trono. E aí Salomão é empossado rei. Depois passa um tempo, e quando Salomão é empossado rei, Adonias fica desesperado, achando que Salomão vai matá-lo. Aí Adonias segura na ponta do altar, que era uma prática da época, que ninguém matava ninguém no altar, e ali pede misericórdia ao seu irmão: Salomão, não me mate. Salomão decide não matá-lo, dá uma oportunidade para ele, ele vai para casa. Passa um tempo, Adonias cisma de querer casar com uma das concubinas do pai dele, Davi. Por quê? Porque ele casando com ela era como se estivesse
reivindicando ser rei, mesmo Salomão já reinando, e agora Salomão dá uma ordem: mata Adonias, mata. Eu já dei oportunidade e ele não se arrependeu. Mata Adonias, mais um filho de Davi é morto. Aquele dia, naquela varanda, naquela cama, não ficou só ali. Aquele dia não terminou na vida de Davi. Aquele dia transpassou como uma espada vários corações dos seus filhos, dos seus netos. Olha como um dia é muito sério para nós. Olha como uma palavra, você pode não tomar uma atitude como Davi tomou, mas uma palavra sua contra a sua esposa pode ser um dia que não vai terminar. Ou contra o seu marido, pode ser um dia que não vai terminar, que aquilo vai ficar guardado e aquilo vai reverberar no coração de muitas gerações. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Tem dias que não terminam. É tão sério essa questão do pecado tirar nossa autoridade, que lá em 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, quando vai falar da relação de Davi com Adonias, vai dizer o seguinte, 1 Reis 1:6. Olha o que diz aí. Seu pai nunca o havia contrariado. Nunca lhe perguntava: por que você age assim? Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Olha aí. Seu pai nunca havia o contrariado. Seu pai nunca havia perguntado a ele: por que você está agindo dessa maneira? Ele não chamava a atenção de Adonias, talvez pensando nessa perda de autoridade. E algumas pessoas dizem assim: não, tudo isso que aconteceu com Davi foi por causa do pecado dele. Deus disse, é verdade, Deus disse, Deus é soberano, aconteceu. Mas não é uma coisa que é somente isso. Junto disso tem uma porção de posturas que a gente toma também em consequência do nosso ato, do nosso erro. E aí, irmãos, é muito comum vermos pessoas fazendo suas escolhas sem pensar nas consequências que elas trarão. Para muitos, e talvez para nós mesmos, o que vale na hora da escolha é o prazer imediato. E a vantagem que vai se obter daquilo. A preocupação com as consequências e implicações é mínima ou até mesmo inexistente. Esse meu ato vai proporcionar o quê no futuro? O que eu fazendo isso pode acontecer? Muita gente não pensa nisso. A gente não lembra que a gente fez aliança com algumas pessoas. É nessa hora que as nossas alianças precisam fazer toda a diferença. Por isso nós somos um povo da aliança. Porque a aliança, ela nos lembra quem nós somos e com quem nós nos aliançamos. Na hora da fraqueza, na hora do desejo, na hora que você se sentir vulnerável, você tem que lembrar: eu tenho uma aliança com a minha família. Eu tenho aliança com a minha esposa, eu tenho aliança com meu marido, eu tenho uma aliança com minha mãe, eu tenho aliança com meu pai, eu tenho aliança com a minha igreja, eu tenho aliança com meu pastor, eu tenho aliança com meus irmãos. Se eu cair, muitos cairão junto comigo, porque o pecado de Acã não fica só em Acã, mas atinge todo mundo. Eu tenho uma aliança, eu tenho uma aliança. Eu preciso pagar um preço, porque eu tenho uma aliança. Eu preciso renunciar a mim mesmo, porque eu tenho uma aliança. Eu preciso negar a mim mesmo, porque eu tenho uma aliança. Eu fiz um voto, eu falei para o Senhor, eu prometi ao Senhor fidelidade, eu prometi ao Senhor que eu iria lutar. Essa geração imediatista esquece da aliança com a facilidade. Faz, desfaz, como se não fosse nada, fosse um copo de água. Ei, irmãos, lembre-se que você tem uma aliança. Você e eu temos aliança. O resultado desse imediatismo são conflitos familiares. Nós poderíamos ficar aqui a noite toda, falando exemplos de famílias que foram destruídas por uma cama, por um motel, por uma varanda,
por um momento de desejo, por uma palavra maldita, falada na hora errada, por escolhas precipitadas. Estava vendo um pastor falando de uma pesquisa que a dor do divórcio para os filhos foi maior do que a dor do luto dos filhos. Os filhos sentiram mais o divórcio dos pais do que a morte dos pais. E a gente brinca. E a gente trata tudo como se fosse qualquer coisa. A história de Davi, seu adultério com Betseba, serve para demonstrar que na vida não podemos fazer nossas escolhas de modo inconsciente. Todas as escolhas que fizermos trarão consequências. Podem ser boas ou ruins. Elas nos aproximarão ou nos afastarão de Deus. Escolhas erradas resultam em consequências trágicas. Talvez você esteja aqui dizendo para mim, você em casa, o que eu faço se eu já pratiquei? O que eu faço se eu já fiz? O que eu faço se eu já pequei? Primeiro, você pode pegar essa palavra como algo preventivo para a sua vida. Como algo que você, de alguns momentos que você vai passar, você possa escolher e decidir. Segundo, o que você faz se já aconteceu? O que você faz se você tem algo aí escondido? Se você tem uma vida dúbia, se você vive um dualismo, se você tem duas de você em você, uma vida secreta, que ninguém sabe, o que você faz se hoje nós estivermos aqui diante de alguma pessoa que está vivendo isso, ou que já praticou? E agora, pastor, o que eu faço? Não tem mais jeito para mim? Sabe qual é a beleza do Evangelho, irmãos? É que o Evangelho tem o poder de restaurar, tem poder de limpar. Há uma consequência, há uma espada que ficará na vida da vida, dos seus filhos. Mas ao mesmo tempo há uma graça, há um perdão. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 20, diz que a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. A lei, ela como se fosse algo que eleva a transgressão, que mostra a transgressão, que destaca a transgressão. Mas também diz que onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Olha que interessante. Aquilo que aumenta, que é o pecado, a graça ela tem o poder de ser maior do que esse pecado. A restauração é maior do que isso. Então o Evangelho tem esse poder maravilhoso, de aonde abundou, superabundar a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se você está aqui e você carrega esse peso, eu queria te lembrar que na genealogia de Jesus tem o nome de 4 mulheres. Na genealogia de Jesus, ou seja, no histórico da vida de Jesus familiar, lá de trás, tem nome de 4 mulheres que eu queria destacar aqui. Tamar. Tamar foi uma pessoa, uma mulher que engravidou do próprio sogro. E o nome dela está na genealogia de Jesus. Mostrando para nós esse Deus gracioso, esse Deus misericordioso. Raabe, quem era Raabe? A gente conhece, era uma prostituta. O nome dela está lá na genealogia de Jesus. É uma cananeia. Ela era de um povo pagão. E ela está lá, o nome dela está lá de Raabe, na genealogia de Jesus. Ruth, uma moabita. Moabe era inimigo de Israel, historicamente. E o nome de Ruth está também no meio do povo de Deus, no meio da genealogia de Jesus.
Betseba também tem o seu nome lá na genealogia de Jesus. Jesus tem o poder de pegar aquilo que marcou, que machucou, que destruiu talvez, e Ele consegue restaurar, porque a sua graça, a sua misericórdia não tem fim. O que eu faço, pastor? O que eu faço, pastor? O Senhor me fez ir há 10 anos atrás. O que eu faço? O Senhor me levou na minha juventude. Eu lembrei de alianças que eu fiz com pessoas erradas, atitudes que eu tomei. Pastor, o Senhor me fez lembrar o que eu carrego no meu celular. Está protegido por senha, uma senha engenhosa. O que eu faço, pastor? Eu não sou verdadeiro, pastor. Eu não sou isso que as pessoas pensam que eu sou. E eu queria te lembrar o texto que está lá em Provérbios 28:13. Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz um homem constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Olha o versículo 14. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Como é difícil ser constante no temor. Como é difícil ter esse temor constante no coração. Como somos assediados a deixar o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Que hoje, em nome de Jesus, seu temor seja constante diante dele. Não endureça seu coração. Houve tempo para Davi, porque Natan foi lá e falou: Davi, você está errado. Davi, você fez errado. Davi, não esconda mais isso, confesse. Senão você vai cair na desgraça, Davi. Davi, quem esconde seus pecados não prospera. Mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Eu termino antes de orar pela gente, com o Salmo 32. Você pode ficar de pé. Salmo 32. Olha o que diz esse salmo. O salmista Davi dizendo: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Nessa noite o Senhor está dizendo: portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado.
Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei. E agora parece que já é o Senhor falando para ele. Eu o instruirei. Eu o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Olha o que ele está dizendo. Eu o instruirei. Eu o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Irmãos, versículo 9. Olha que coisa forte. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Imagina alguém triste, alguém com o coração, com os ossos doendo do pecado encoberto. Olha o final do que ele diz. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Irmãos, nossas famílias são imperfeitas. Nós somos imperfeitos. Enquanto a Cleide pregava aqui, eu ficava pensando, meu Deus, como é difícil. Como é difícil ser pai, como é difícil ser mãe, como é difícil educar, como é difícil saber o que dizer. Como é difícil. E eu queria muito orar com você, eu queria muito pedir a misericórdia do Senhor sobre nós. Sabe, a gente vai errar mesmo. Mas a grande questão é o nosso coração querendo aprender, querendo se levantar, querendo fazer de novo, querendo pedir perdão, querendo reconstruir, querendo fazer de novo, querendo fazer o certo. E eu queria muito que a gente orasse pela nossa família. Queria te chamar aqui na frente, você que é pai, você que é mãe. Eu não sei qual a sua história, eu não sei o que aconteceu, eu não sei por que tem acontecido o que tem acontecido na sua casa, eu não sei se você está tudo bem, ou se você percebe que tem alguma coisa errada, alguma coisa estranha acontecendo. Então, se você hoje está aqui, você tem escutado as pregações sobre família, e seu coração se sente chamado a orar, volta, vem aqui, se junta comigo também. Traga na tua mente seus filhos, traga na tua mente sua esposa, seu marido. Traga na tua mente alguma coisa que você percebe que não ficou só naquele dia. Nós usamos um exemplo muito pesado, que é o adultério. Mas talvez não tenha sido isso, talvez tenha sido uma palavra que parece que ela não parou naquele dia. Aquilo que você disse para sua esposa, naquele dia parece que aquela palavra continua reverberando no coração dela, e você já percebeu que isso aconteceu. Você percebeu que você já falou muitas coisas para o teu marido, mas aquilo que você falou naquele dia parece que está alojado no coração dele. O olhar dele para você não é o mesmo. O jeito de vocês mudou depois daquela fala. Aumenta o meu retorno, por favor. Você está aqui jovem, você está sendo bombardeado. Eu sei como é difícil, eu sei como a pressão é grande. E hoje o Senhor está falando com você. Que você hoje se aproveite desse tempo. Que você hoje se comprometa. Que você hoje leve a sério o que nós estamos falando aqui. Às vezes eu tenho medo do que Deus tem falado com a gente, porque são coisas comprometedoras demais. Mas nós não precisamos ter medo, porque o amor lança fora todo medo. A melhor coisa que a gente faz é levar a sério as coisas de Deus. É difícil esperar um escolhido, é difícil esperar uma escolhida, é difícil se colocar no que tem que ser. Mas depois você vai colher frutos maravilhosos. E pelo coração, pelo desejo, é um caminho de morte. Olha para mim aqui, eu já falei isso aqui algumas vezes.
Tinha uma pessoa que algumas pessoas foram falar com ela. Pastores, vários pastores, sentaram com aquela moça e falou com ela: olha, para. Olha, chega. Olha, perdoa. Olha, senta e trata esse problema. Conversa, chama seu marido, chama suas filhas, reúne eles, pede perdão, conversa, perdoa. O pastor sentava, vinha outro, falava com ela, nada acontecia, ela não mudava, vinha outro, falava, depois veio a mãe, depois veio a sogra, depois veio fulano, depois veio ciclano, depois veio isso, Deus usou em profecia alguém, depois veio todo mundo. Chegou uma hora que ninguém mais tinha o que dizer. Teve um dia interessante que eu nunca tinha escutado aquilo. Ela mesma estava falando em profecia para ela, uma coisa assim: se você não acredita em ninguém, eu vou te usar para você. Você mesmo nessa condição. Nada. E um dia eu estava diante do caixão dessa pessoa e o Senhor me lembrou dessa palavra aqui: não sejam como um cavalo ou burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freio e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Eu comecei a ver que aquela pessoa não ouviu, não se dobrou, não se quebrantou. E eu olhava para o corpo dela e era como se eu falasse: viu? Parou. Ela parou. Eu tive que parar. Salvei, mas eu tive que parar, porque estava alguém sem freio. Não havia quem ela ouvisse. Então eu disse: é hoje, chega. Hoje eu paro você, para que sua alma seja preservada. Hoje o Senhor está falando com a gente aqui. E hoje a gente quer, Senhor, ouvir a tua voz, não endurecer o nosso coração. Pai, nos dá uma postura diferente. Nos deixa a gente sair daqui sem esse encontro contigo, com a tua palavra. Se há alguma coisa que a gente fez, que a gente nem sabe mais, e que gerou que esse dia não terminasse, uma palavra que a gente disse, Pai, nós queremos te pedir, nos perdoa. Lava nossa casa. Lava nossos filhos. Lava nossa aliança. Limpa nossa cama. Que nosso leito seja sem mácula. Trata os casais. Trata os casamentos. Trata a relação de pai com filho, filho com pai. Pai, que haja uma restauração, que haja um renovo. Pai, sua misericórdia, nós vimos aqui, o nome de Betseba está lá na genealogia de Jesus. Isso pode parecer loucura para as pessoas, mas o Senhor é um Deus misericordioso. Então, Pai, que a tua misericórdia venha sobre nós. A tua misericórdia, Senhor, ela se renova, ela é causa de não sermos consumidos. Nos perdoa hoje, Senhor. Nós falhamos, erramos, querendo acertar muitas vezes, mas nós erramos, Senhor. Que hoje a tua graça veja sobre nós, tire toda a culpa, todo o peso, Senhor. Devolve a autoridade, Jesus. Muitos pais estão sendo envergonhados pelos próprios filhos, mas agora, Pai, quando há uma postura de arrependimento, a autoridade volta, a autoridade é renovada. Dá autoridade aos pais aqui. E cuida da nossa casa, Jesus.
cuida dos nossos filhos, cuida do nosso casamento, da nossa família. Nós nos comprometemos com a tua palavra, nós iremos nos comprometer com ela, não iremos banalizar as alianças que fizemos, os votos que fizemos. Pai, nós levaremos a sério, Senhor. Se há alguma coisa atingindo nossos filhos pela nossa postura, a tua palavra diz, Senhor, que a alma que pecaça morrerá. Os pais não levarão a iniquidade dos filhos, os filhos não levarão a iniquidade dos pais. Por isso nós queremos dizer, Pai, que toda a consequência do nosso pecado seja repreendida. Porque na tua palavra diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Traz o novo de novo. Traz o novo sobre nós, sobre nossos filhos, sobre nossa casa, Senhor. Guarda as nossas decisões. Guarda nos dias ociosos, nos dias sozinho, nas madrugadas, nos dias que a gente estiver sozinho. Guarda a gente, Senhor. Guarda a gente da ociosidade, do pecado oculto. E por último, Senhor, para a gente terminar, eu queria dizer, Senhor, levanta Natan na nossa vida. Mas para que Natan sejam levantados, nós temos que nos submeter a Natan. Muitas vezes Natan na sua vida é a sua esposa. Muitas vezes Natan na sua vida é o teu marido. Se submeta a ele. Não tenha segredos, não tenha senha que ele não saiba, não tenha esconderijo que ele não saiba, não apague mensagens. Seja alguém tratável, seja alguém aberto à repreensão, seja alguém aberto ao conselho, seja alguém aberto a Natan dizer para você, você está errado. Seja alguém maleável, seja alguém que ouve, não seja alguém duro, não seja alguém que ninguém pode falar com você, como tem na palavra lá o exemplo de Nabal. Ninguém podia falar com Nabal. Nabal não ouvia ninguém. Nós não queremos ser como Nabal, porque quem é como Nabal, a destruição vem rápido, sem que não tem como fazer nada. Então, Pai, nós queremos nos submeter a Natan, a profetas que tenham a ousadia de dizer para a gente, isso está errado, isso tem que ser tratado. Que cada um aqui tenham pessoas que possam abrir, como diz a tua palavra, confessai as vossas culpas uns aos outros e sejam curados para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Jesus. Pode voltar para o seu lugar, meu irmão.